Seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks, direto aqui dos estúdios da RS Play TV, canal 524 da Claro. Bom, a gente traz sempre, toda semana, esse alimento de atualidades, um alimento de histórias, de notícias, de informação e também um alimento de conhecimento das pessoas que fazem o que amam e amam o que fazem. E aqui com a gente hoje uma pessoa que gosta muito do que faz e sempre gostou muito do que faz. Túlio Milman, jornalista. Depois eu vou falar mais o que o Túlio Milman é, né? Passou muito tempo aí. Pô, me ajuda a entender isso. Eu tô na terapia há 20 anos para entender quem eu sou, tu vai conseguir me ajudar. Não, o que ele faz, né? O que pelo menos o que eu sei que ele faz, né, Túlio? Túlio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Prazer. Essa intimidade toda não é fake. Nós nos conhecemos há muito tempo, trabalhamos juntos no Grupo RBS. É uma alegria estar aqui contigo. E passei 30 anos da minha vida fazendo perguntas. Cara, tô louco para que alguém me pergunte alguma coisa, então estou aqui à disposição. Que legal, sem dúvida nenhuma a gente vai trocar uma ideia, né? Nada mais do que um bom bate-papo que a gente tem aqui, mas eu vou te perguntar algumas coisas. E aproveitando... Mas também não exagera. Tá, também não, aproveitando, eu ainda não li o livro, né, do Túlio, ele me trouxe agora, não consegui ir no lançamento, mas é um livro que fala exatamente sobre isso, exatamente sobre a importância, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, a importância das perguntas, muito mais até do que das respostas. Mas eu não quero dar tanto spoiler, porque daqui a pouco a gente vai entrar mais no detalhamento desse livro. Bom, você que está aí no YouTube também da Jovem Pan ou da RS Play, já aproveita, clica lá no sininho para receber os nossos vídeos, vai no curtir, já vai no curtir para garantir para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Gente, Túlio, eu tenho um carinho enorme por ti, enfim, a gente se conhece há muitos anos, né, Túlio? Te admiro muito. Obrigado, né? Vice-versa, pode ter certeza. Te admiro muito, assim, tu és um cara muito inteligente, muito do bem, né? É um cara muito respeitado. Mas eu quero começar lá pelo começo, até acho que parte da história que eu não sei, que talvez muitas pessoas não saibam. Que é onde é que tu nasceu, né? Como é que tu cresceu, como é que foi essa tua infância, essa tua adolescência, até tu chegar, digamos assim, as telinhas ou as telonas, né? Hoje, com o tamanho das televisões, já são telonas. Todos né? os tamanhos. E daí, a partir dali, claro, as pessoas começaram a te conhecer mais, a tua carreira, a tua profissão. Mas como é que foi até chegar aí? Bom, legal. Eu nasci em Porto Alegre, em 1967. Sou segunda geração de brasileiros. Os meus 4 avós nasceram fora do Brasil. Vieram de lugares diferentes do mundo, mas por motivos parecidos. O lado da minha mãe veio da Alemanha. O meu avô, Opa e a Oma, são fugitivos do nazismo. O meu avô teve em campo de concentração na Alemanha, conseguiu fugir, veio para o Brasil. A minha avó também, a Oma Lili, se conheceram aqui e casaram. Então, a minha mãe é a primeira geração, eu sou a segunda. Do lado do meu pai é a Europa Oriental, Rússia e Bessarábia, hoje a República Moldava. Também imigrantes judeus fugindo da miséria, da perseguição. E esse monte de neurose se encontrou aqui, né? E meu pai e minha mãe se conheceram e eu nasci. Então, vivi praticamente toda a minha vida em Porto Alegre, morei alguns anos fora, estudando, trabalhando, mas sou um gaúcho com muito orgulho, um porto-alegrense com muito orgulho. Não escolhi nascer aqui, mas escolhi viver aqui. E quero continuar vivendo aqui, porque gosto muito dessa cidade, das pessoas daqui, desse estado e desse país. Pois é, e essa infância aí, como é que foi, né? Tu é judeu? Tem essa, né? Adivinha qual é o bairro onde eu nasci em Porto Alegre? Tem 3 chances para acertar. Pois é, Bonfim. Bonfim, claro. Fernandes Vieira, tu acha o quê? Não, nasci na Fernandes Vieira. Isso é uma coisa assim muito forte aqui em Porto Alegre, né? Essa conexão, né, com a religião judaica. Como é que é isso na tua vida até hoje? Toda a comunidade, quando ela, ainda mais na circunstância em que os judeus chegaram aqui, né, como chegaram os italianos, os alemães, os africanos têm uma história um pouquinho diferente, mas enfim, mais dolorida inclusive, né, porque chegaram numa situação de escravidão, né, toda uma história, mas enfim... a comunidade ela tende, quando chega, a se fechar, né? É uma comunidade fechada. Por quê? Porque de onde vieram, o diferente era ameaçador. Então a comunidade era fechada. E isso é assim em todo mundo. Olha para o futebol, tem o clube dos italianos, o clube dos alemães, os clubes sociais dos alemães. Então a comunidade judaica é a mesma coisa, com as suas características. Então é uma comunidade que se juntou no Bonfim, né? Nas ruas, as casas, as pessoas se conheciam ali. Depois isso foi mudando. As gerações
digamos assim, essas neuroses que eu referi de brincadeira, mas que tem um motivo histórico, né? A questão da perseguição, da questão do extermínio, assim, tem uma boa parte da minha família que ficou em câmara de gás na Alemanha, que morreu. Isso são coisas pesadas, mas com o tempo isso vai encontrando um espaço, sempre um espaço de memória, mas com o tempo as comunidades vão se integrando, se misturando. E isso é algo que eu destaco muito aqui no Rio Grande do Sul. O nosso modelo de convivência aqui é espetacular. A gente não olha para o sobrenome ou para a origem quando encontra alguém, não é a primeira coisa que nos chama a atenção. E tem muitos lugares no mundo em que isso é assim. A tua origem, o teu sobrenome, a tua etnia, a tua religião vem em primeiro lugar. Aqui não. Então eu vejo, em função de tudo que acontece agora no Oriente Médio, né, algumas tentativas até, digamos assim, algumas não intencionais, de importar a lógica do conflito para cá. Não, nós temos que exportar a nossa lógica para lá, de convivência daqui. Temos que ter muito cuidado para não importar a lógica para cá, porque isso é perigoso, sob vários aspectos. Contei um pouquinho, não? Quem sou eu? Não, pois é, eu estava até pensando nisso, né? Que eu prometi que eu vou dizer o que o Túlio faz hoje em dia, pelo menos parte do que eu sei que o Túlio faz. Bom, vamos lá, ó. O Túlio é jornalista, né? Sempre. Continua sendo jornalista. Agora filho de jornalista, né? É filho de jornalista também. Bom, meu pai foi locutor de rádio. Foi locutor de rádio. Foi locutor da Itaí, da difusora. Meu pai foi presidente da GERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Que aliás, legal. Que a família não me escute. Ele ganhou a eleição do Maurício Sirotsky sobrinho. Eu achei que eu ia perder o emprego, mas não. Nunca, e agora tu fez a biografia. Tá na biografia? Tá na biografia. A que eleição legal. tá na biografia, claro. Que legal. Tá na biografia. Então tem essa origem de jornalismo em casa. Depois o pai virou dono de rádio. Rádio Cultura. Uhum. E depois vendeu para o Jornal do Brasil, a rádio, e foi para a carreira da advocacia, do direito. O pai está com 93 anos hoje inteiraço. Que legal. Pô, é uma boa... Ele viria aqui no nosso podcast? Então, olha, eu acho que... Talvez. Talvez. Olha, tem uma história. E está lançando legal, um livro, né? também, com as memórias dele. É um livro feito para a família, Sim. não é um livro, mas o pai teve uma atuação na OAB, foi presidente da Comissão de Ética do Internacional, foi conselheiro muito tempo, foi presidente da GERD, presidente do Asilo Padre Cacique. O pai é um cara sempre teve uma atuação pública muito ativa. Então ele está contando essas histórias no livro dele, que se chama A Revoada. A Revoada. Que é como se as memórias tivessem levantado o voo, alçado o voo do passado e chegado até o presente. Tivessem sido emergidas novamente. Isso. Que legal. Bom, gente, eu sempre aqui, nos meus bate-papos aqui, no podcast, no Atual Talks, eu sempre vou pelo gancho, né? A gente vai construindo a narrativa, enfim, a conversa através do gancho. Mas o Túlio, eu já vi que ele é o rei dos ganchos. Ele já me deu aqui vários ganchos. Capitão Gancho. Já me deu o gancho de ele ser colorado, né? Já me deu o gancho da história do pai dele, da onde vem tudo isso, né? E falando, enfim, continuando, né, o que eu vinha dizendo é jornalista, então com o pai jornalista também, agora é escritor, né? Já foi escritor mesmo quando ainda estava na RBS? De certa forma, minha vida inteira eu escrevi, mas eu lancei um livro há 21 anos chamado Vença com a Mídia, um manual de mídia training, acho que foi dos primeiros a ser lançado no Brasil, em parceria com o Heitor Kramer. Não sei se tu lembras do Heitor, foi diretor de marketing do grupo RBS, um cara muito querido, que pegou uma doença degenerativa terrível e tal, acabou falecendo pouco depois do lançamento do livro. Então esse era o meu primeiro livro. E aí depois demorou mais um pouco. Mais algumas 2 décadas. Além disso, agora o Túlio também é empreendedor, né? Tem a sua própria empresa, que é a Mil Mídia. Mil Mídia, que é um nome, eu adoro esse nome, acho muito legal, né? Também nas horas vagas ele joga golfe. Isso, né? Tenta jogar golfe. É pai, é marido, é filho. Isso. Né? O que mais, Túlio? Cara, que mais? Colorado, brasileiro, gaúcho, judeu, enfim, um cidadão da cidade, né? Que curte a cidade, que gosta da cidade. Tenho me dedicado também a muitos trabalhos na área de consultoria, porque é o seguinte, aquele negócio, né? Tem a história aquela do parafuso, né? Do cara que leva... Pô, mas desculpe, vocês já conhecem a história, mas vou contar. O cara que tá com problema no motor do carro e não consegue arrumar, leva numa oficina, leva noutra, os caras cobram uma grana, ninguém arruma, ele chega para um cara um pouco mais experiente, já o cabelinho branco e tal. O cara abre o carro, dá uma olhada, assim, olha um parafuso e aperta o parafuso. E o carro fica bom. Quanto é que custou? R$10 mil.
Cara, tu me cobrou 10 mil reais para apertar um parafuso. Não, eu te cobrei 10 mil reais porque eu sei qual é o parafuso que tem que apertar. Sim. É mais ou menos a história do consultor, né? O cara com um pouquinho de experiência, com a bagagem, a gente está sempre aprendendo, eu não paro de fazer curso, eu não paro de me atualizar, eu sei que nada sei, tá? Não quero parecer aqui que eu acho que eu sei mais do que eu sei, mas com essa experiência que eu acumulei agora dos dois lados do balcão, eu tenho conseguido ajudar empresas, organizações, pessoas a atingir os seus objetivos através de processos de comunicação. Isso passa por diagnósticos de estruturas de comunicação de empresas, obviamente sugestões de melhora, implementação de melhora, consultorias pessoais para pessoas que estão disputando cargos públicos ou que têm visibilidade e que precisam construir as suas narrativas. Eu fiz, depois de sair do Grupo RBS, um curso de storytelling na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, justamente para aprender a construir narrativas que sejam verdadeiras e que gerem valor. Então, muita coisa depende do jeito que tu conta a história, né? Não é contar ou não contar, é como contar. Sempre uma história verdadeira e ética. Então, tenho me dedicado a muitos desses trabalhos. E também, né, livros, mercado editorial. Ajudei a escrever o livro dos 150 anos do Tribunal de Justiça, o livro da PUC, agora estou envolvido num livro da Ajures, ajudei o Leonide num livro sobre o Rio Grande do Sul pós-enchente, escrevi esse livro aqui, a biografia do Maurício, Serotsky Sobrinho. Gerdau. Ajudei o Dr. Jorge a escrever o livro dele, né? Ele escreveu o livro, é que ele Foi tem... o ghostwriting. Não é nem ghostwriter, até sim, mas como é que o foi o editor. processo? Ele gravava, né? Ele sentava na poltrona dele e gravava os capítulos. E aí a secretária dele, que é uma querida, Eliane, uma pessoa espetacular, transcrevia esse livro, essa fala dele e me mandava o texto bruto. E eu pegava esse texto e adaptava para uma linguagem escrita, literária. Depois eu voltava com o Dr. Jorge, a gente conversava, melhorava. Foram 3 anos de trabalho. Uma das experiências mais espetaculares que eu tive na minha vida. O Dr. Jorge é uma pessoa... Eu disse para ele assim, até porque a intimidade é perigosa, né? Dr. Jorge, o senhor é a única pessoa que eu conheço que é mais legal de perto do que de longe. Porque a gente tem uma imagem do Dr. Jorge Gerdau como um homem sério, racional, né, meio frio. É um ser humano único. Olha, e fiquei 3 anos convivendo com ele. Ele é um cara muito, muito legal. Então, eu ajudei a transformar a linguagem verbal em linguagem escrita. E o livro é um sucesso. A busca, o livro é um sucesso, mas por ele, tá? Eu não atrapalhei o Dr. Jorge. Pelo que ele é, né? Ele é um cara muito legal, de verdade. Não, e tu contribuiu bastante, claro, para deixar isso de uma forma melhor de se ler e de se absorver. Porque é o que eu sei fazer, né? É trabalhar texto, linguagem, comunicação, enfim, é o que eu gosto de fazer. Mas aproveitando, então, mais uma do Capitão Gancho. Gancho, para quem não sabe, para quem não é isso, área, né? Bom explicar, isso é uma das coisas que eu ensino em Media Training, que é outra coisa que eu faço, preparar organizações e executivos para se comunicar melhor. É Media Training, é o livro que eu escrevi. Então vamos fazer um pouco de Media Training para quem está nos assistindo. O gancho, quando a gente fala na comunicação, no jornalismo, é algo que puxa, né? Como se fosse um gancho mesmo, que puxa uma outra informação, né? A partir dali é que tu constrói uma outra informação. É como se fosse um degrau de uma escada. Isso, eu te deixo um degrau para tu subir nele. É um gancho, é uma coisa que vai puxar. Isso. Né? Então, assim, puxando pela questão dos livros que o Túlio escreveu, esse que ele escreveu agora há pouco tempo, lançou no dia, acho que foi ali, dia 5 de setembro. 5 de setembro. Né? Eu infelizmente não consegui estar lá. Senti a tua ausência, fiquei levemente magoado, mas já passou. Mas foi bem na sexta-feira da Expo Inter. Não interessa, não tem desculpa. Mas agora está aqui, né? Então eu fiz questão também de fazer com que o Túlio viesse logo aqui no nosso podcast e a gente conseguiu encontrar uma hora na agenda. Vou mostrar aqui, gente, ó. Mostra aqui pra gente, ó. Onde estás? Na era da IA e das respostas infinitas, descubra como criar perguntas e prompts que levam ao sucesso e a utilizar a nova lógica da informação a seu favor, antes que seja tarde. Vou botar um pavor na galera, né? Isso aí, tem que ter um pouco de publicidade também aqui, né? Mas, assim, é muito legal isso, né, Túlio? É um livro que eu fico realmente impressionado, que eu tô louco para ler, ainda não... E achei legal, isso aqui foi tu que criou, inclui teste para descobrir o seu IEP, Índice de Eficiência de Perguntas. Sim, tu respondendo as perguntas que eu proponho ali, tu vai descobrir um estilo de perguntar, não tem certo e errado mais ou menos. Tu pode ser um perguntador mais curioso, um perguntador mais passivo, um perguntador mais incisivo, e a partir dali tem plano de ação para como melhorar
a qualidade das tuas perguntas. Olha, é sensacional mesmo, e também o que eu acho sensacional é o timing, né, desse livro, né, que é a atualidade, vamos lá de Atual Talks, nada mais atual, né, do que a gente falar sobre essa questão toda que envolve a IA, mas a forma como a gente usa a IA, e principalmente quem lida com comunicação. Mas não só também na comunicação, mas tu saber tudo, né? Até em questão de números também, né? E a que tu traz aqui, né, para quem daqui a pouco, enfim, já não está tão familiarizado com tudo isso, ou ainda não está, né, não está, porque uma hora vai ter que estar, são os prompts, né? Criar perguntas e prompts. E que é um prompt? Um prompt é uma pergunta com grife. Tá? É uma pergunta metida à besta. Sim. É uma palavrinha que designa aquela instrução, orientação que tu põe numa caixinha da IA. Né? É o nirvana da pergunta. Porque não é só pergunta. O prompt muitas vezes não é uma pergunta, é uma instrução, é mais amplo que a pergunta. Mas é aquilo que tu pede para uma máquina fazer para ti, ou para uma inteligência artificial fazer para ti. A ideia desse livro surgiu num momento absolutamente insignificante da minha vida, quando eu estava trabalhando com a IA, e me dei conta de algo que para mim foi transformador. E eu acho que você que está nos assistindo, se não se deu conta disso, vai se dar conta, porque é um fato inegável. Hoje, eu no meu trabalho, e cada vez mais todo mundo, e isso vai chegar para todo mundo, invisto a maior parte do meu tempo e da minha energia na pergunta. A resposta virou commodity. Vamos lá, no modelo que nós tínhamos anteriormente, o consultor, o professor, o próprio pai, a mãe, o cuidador detinham as respostas. O poder estava nas respostas. Não, acabou isso. Hoje o poder está na pergunta, ou no prompt, ou no input, ou na instrução, chame como quiser. Para qualquer atividade profissional hoje, o que a gente precisa ter? A pergunta. E é um pouco mais complexo do que parece. Eu vou dar o exemplo do título do livro. Onde estás é a primeira pergunta que aparece na Bíblia. Livro de Gênesis. Quem me contou isso foi um rabino, Yossi Liberov, e o Dom Jaime Spengler, cardeal, que participou do conclave, que é meu querido amigo, porque eu tenho uma admiração, ele me ajudou muito no livro, o Dom Jaime. Porque eu tive veja só, a minha pergunta. Qual é a primeira pergunta da Bíblia? Tudo nasceu daí, de uma pergunta. Aí eles me disseram, onde estás? Livro de Gênesis. Depois do pecado original, Adão e Eva se escondem. E aí Deus pergunta para Adão, onde estás? E aí começa a loucura. Se Deus é onisciente, sabe tudo, né? Deus sabe onde Adão está. Sabe, né? Então, por que ele vai perguntar para Adão onde o Adão está? E aí tem tratados, livros, teses, contos. Na verdade, Deus está dizendo no livro de Gênesis para o primeiro homem, saiba onde você está. É um convite para que Adão reflita sobre onde ele está, não no sentido físico e geográfico, mas no sentido mais amplo. Veja o poder disso. É a primeira pergunta que aparece na Bíblia, Deus perguntando para o primeiro homem, onde estás? E os teólogos, muitos dizem que esta pergunta Deus continua nos fazendo todos os dias. Para que nós nos façamos essa pergunta, onde estou? Autoescaneamento, né, usando um termo mais moderno. Mesmo que você não seja religioso, e eu não sou religioso, isso tem um poder filosófico lindo. Então, o que eu fiz diante dessa pergunta? Eu fui para IA. E digo, IA. E contei essa mesma história que eu te contei aqui, Tiago. Gênesis, Adão, Eva, meu livro, onde estás? E perguntei assim, querida IA, eu não sou Deus, mas queria lhe perguntar, e você responda na sua condição de inteligência artificial. Onde estás? Cara, veio uma resposta filosófica, estou na latência entre o conhecido e o nosso... Cara, eu li aquilo, fiquei... Sério, tá no livro esse texto. Fiquei arrepiado, mas como é possível um negócio desse? E a Jaque, a minha esposa, estava do meu lado ali. Eu disse, amada, tu tá com o teu computador aí, abre a tua IA, o chat GPT, e pergunta, só pergunta onde estás. E ela foi, onde estás? Resposta, estou aqui, como posso ajudar? Emojizinho de sorriso. Então, aí a gente responde uma série de questões. A primeira, a IA vai fazer as pessoas ficarem preguiçosas. Sim, as que são vão continuar sendo. Ela vai te dar. Na época do colégio, quem nunca assinou um trabalho que não fez, certo? Dá para ir ali perguntar onde estás. Tu vai ter uma resposta. Agora, se tu quiseres a resposta, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tu vai ter que dar o contexto, tu vai ter que dizer o que tu queres, o que tu não queres, para que tu queres, qual é o tom, qual é o objetivo, qual é o timing, qual é. Então dá trabalho, mas aí tu vai ter uma resposta bacana. Esse é o espírito do livro, ensinar as pessoas, né, compartilhar
com as pessoas esse meu aprendizado, de que hoje um médico, um dentista, um advogado, um magistrado, um comunicador, uma professora, um pai, tem que pensar nas perguntas, porque a resposta é commodity. Sensacional. Agora, buscando um pouco dentro dessa filosofia, que tu já iniciou o nosso Atual Talks, de alguma forma trazendo um pouco dessa filosofia, né? Esse onde estás é mais ou menos também quem tu és, né? É isso aí. É perto, onde né? estás? É perto do quem tu és. Tu está né? trazendo algo muito poderoso. Para saber onde eu estou, eu preciso saber de onde eu vim. Uhum. Então, não entende? Olha a loucura, isso não tem fim, né? Sim, sim, sim. Legal. É bacana. Vou pensar em fazer também essa pergunta para IA. Mas vou te fazer uma outra pergunta agora, uma pergunta simples, direta, mas delicada. Essas são as piores, vai lá. Quantos por cento do livro tem IA? Não, eu até o último capítulo do livro, ele se chama assim, uma coautora que não quis ser identificada. Legal. Tá? Porque o que eu disse para a IA? Desde o começo eu trabalhei com a IA. É que não dá para saber, aí é que tá. O Capra, não sei se você conhece o Ricardo Capra, que é um sim, cientista de dados, ele cunhou um termo que são seres híbridos. Que são pessoas que se fundem com a tecnologia, e todos nós já somos, né? Porque quem usa celular, isso aqui é um cérebro auxiliar. Desde o fone de ouvido. Tudo, né? Desde que inventaram a primeira prótese lá nas cavernas, nós estamos nos mimetizando, nos fundindo com a tecnologia. Eu não saberia te dizer quantos por cento, mas o fato é que eu perguntei para a IA, olha, a gente fez esse livro juntos, porque todas as provocações são conversas, é uma cocriação com a IA. Nada acontece sem que eu provoque. Claro. Então eu me sinto totalmente autor do livro, não tenho qualquer... Inclusive perguntei para ela. Sim. Né? Olha que loucura. Eu perguntei, eticamente, eu preciso te citar toda vez que eu te uso? Perguntei para a IA, ela, de jeito nenhum, Túlio. Quando tu usas um dicionário para escrever uma palavra certa, tu dizes que tu só acertou a palavra porque tu consultou o dicionário? Eu sou uma ferramenta. Eu não faço nada sem que tu me provoque, me dê os parâmetros e me diga o que tu queres e concordes com o que eu escrevi. Mas eu disse assim, eu posso te citar como coautora do livro na capa? Estou conversando com a IA. Uhum. Ela disse, não, porque eu não tenho personalidade jurídica, eu sou uma ferramenta. Mas fico muito honrada, muito obrigado. E eu coloco isso no último capítulo do livro. A coautora que não quis ser citada, mas que eu cito. Então, esse é o barato, isso tudo se funde, eu não consigo separar mais. Sensacional. Túlio, é impressionante realmente essa lógica que tu trazes aqui e que por muitos anos, né, enfim, a gente talvez nunca tenha se dado conta. E por ser hoje uma inteligência, né, artificial, que a gente chama, pelo menos assim, essa ferramenta dessa forma, que ela é mais inteligente do que outras ferramentas, a gente talvez tenha essa preocupação. Porque agora eu fiz uma relação aqui muito básica e muito tranquila. Quando eu faço lá o meu programa de rádio, eu não digo, né, ó, junto comigo esteve aqui o microfone, o computador, né? É isso aí. É isso aí. Mas ou no caso o Google, onde eu pesquisei as perguntas que eu estou fazendo, eu fui dar uma stalkeada lá no convidado e descobri tal coisa. É teu, cara. Exato. Se tu não ferramenta, né? Aí o poder da pergunta, porque sem a pergunta não tem a resposta. Sensacional. Agora, eu vou dizer uma coisa, Túlio. O teu livro foi lançado há 2 semanas, mais ou menos, né? Isso aqui tem tudo para virar um best-seller. Tomara. Ele já ficou lá perto do lançamento entre os mais vendidos da Amazon em algumas categorias. Mas nós estamos começando o trabalho de divulgação agora. Não, porque o livro demora um tempo para escoar até as livrarias. Sem dúvida, né? Sem Mas dúvida. Cara, eu acho que tem contribuído. Eu falei com muita gente. Falei com o Uri Levine, com o cara que inventou o Waze para fazer o livro. Conversei com ele. Né? Eu conversei com um professor da Universidade Americana, o Stuart Diamond, que escreveu um livro sobre negociações. Eu conversei com um neurocientista que me disse algo espetacular, que é o seguinte, curiosidade. Eu perguntei assim, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente fica curioso? E ele me apontou um estudo feito na Holanda, que está no livro, que aponta o seguinte, as áreas que a curiosidade ativa no nosso cérebro são as mesmas ativadas pela dor. A curiosidade dói. E tu vai entender, e você que está em casa, nos vendo, nos assistindo, vai entender. A gente está vendo uma série na Netflix, né? Aí vai. No fim do capítulo tem o gancho poderoso, cara. Alguma coisa vai acontecer e tu não sabe o que é. Tu consegue dormir? Não. Tu tem que ver o outro capítulo, porque é uma dor. Ela se expressa de forma diferente, mas aquilo te dói tanto que tu não consegue deixar de ver o próximo capítulo para saciar a tua curiosidade. O cérebro funciona com a dor e com a curiosidade de uma forma muito parecida.
Cara, eu conversei com dezenas de pessoas, eu passo desde de cultura pop. Ele também é um manual da pergunta, tem listas de perguntas que você pode fazer antes de uma negociação, antes de apresentar um projeto. Tem uma tabelinha que eu acho que é uma das melhores coisas do livro, que é a diferença entre perguntar para IA e para humanos, que é diferente. O livro não fala só sobre IA, ele fala sobre a pergunta desde o seu nascimento, a origem do símbolo, do ponto de interrogação, de onde é que ele veio esse símbolo, as histórias ao redor desse símbolo. Então eu vou, cara, e vou realmente assim abrindo hiperlinks sobre pergunta para que o leitor possa... E são as minhas curiosidades. Quando eu me fiz essas perguntas, eu não tinha as respostas. Na verdade, o livro é quase uma grande brincadeira séria sobre... Cara, vamos entender que loucura é essa da pergunta. Então eu vou desde a Bíblia, a neurologia, passo pelo cinema, pelo teatro, as perguntas que mudaram o mundo, guias de perguntas para fazer em situações complicadas, enfim, e aí vamos, pirando sobre a pergunta no livro. E eu tenho certeza que ele é útil. Tu vai ler, tu vai aproveitar alguma coisa para a tua vida pessoal e profissional. Olha, sensacional. E o mais legal é que não é só uma questão também de ser um manual, digamos assim, né? Ele é algo que, pô, eu tava sem querer, né? Eu já ia falar isso, né? E aí eu acabei de ler aqui, ó, neste guia prático e provocador. Né? Ele te provoca a pensar também, né? Por tudo que tu tá me dizendo. Sim. Ele é muito filosófico também. Eu não quero ser pretencioso. Tem muitos livros legais sobre IA, tem livros sobre prompts prontos, né? Que tu dá Ctrl+C, Ctrl+V na pergunta e cola. Tu vai ter um resultado com isso, mas tu não vai ter aquele diferencialzinho que vai te levar à excelência, porque não basta tu colocar uma pergunta, tu tem que dar o contexto da pergunta. Uma coisa que eu aprendi na IA, por exemplo, atendendo um cliente, tá? Eu despejo as ideias e aí peço para a IA me ajudar a organizar aquilo. E aí eu me dei conta, ela pelas tantas, eu estava esquecendo um detalhe, porque eu estava dizendo aquilo que eu quero, mas eu tenho que dizer aquilo que eu não quero, porque aí eu cheguei à perfeição. Por exemplo, tinha um cliente que tinha uma situação em que ele tinha que dar uma negativa para um projeto, né? E aí eu disse, olha, eu preciso de um texto para esse cliente, com esse perfil, está aqui o link do site da empresa dele, está aqui o link do fornecedor, ele vai ter que dizer não para esse cara, como é que faz? E ela me deu uma resposta, mas eu vi que essa resposta tinha alguns gatilhos. Eu disse, não, mas pera um pouquinho, essa resposta não pode gerar conflito. Conflito zero. Aí a refez, perfeito? Porque deu uma suavizada em alguns pontos. Então, tu tem que dizer... Esses dias aconteceu um negócio muito maluco, que era, para quem tem essa referência, tem um conto do Isaac Asimov, um livro, Eu, Robô, que gerou o filme. Que gerou o filme e que tem ali as leis da robótica. E uma hora, essas leis da robótica entram em choque e o robô pira. Porque tem que fazer, mas não tem que fazer ao mesmo tempo. E aí eu tinha o seguinte, eu tinha um texto... Ctrl+C, Ctrl+V, e disse, olha, esse texto aqui é o seguinte, eu expliquei o que era o texto, para que eu queria, o contexto, tal. Seguinte, melhora esse texto, mas não corta, porque isso vai para um veículo impresso e ali tem eu não posso, jornal impresso, revista, eu não posso fazer maior ou menor, porque a página ela é finita. Então, né? Tá. Cara, aí ela não conseguia, errava. E eu disse assim, mas o que está acontecendo contigo? Eu pedi para tu não cortar, tu cortou pela metade. Não, faz de novo. E comecei a me irritar. Me irritei. Aí eu disse, espera um pouquinho, vamos fazer uma DR aqui. O que está acontecendo, cara? 8 vezes, foram 8 vezes, eu te dei uma instrução clara. E tu não está conseguindo cumprir, tu está com algum problema técnico? Tu está com algum bugzinho, alguma coisa? Me fala, eu prefiro que tu me diga, né? Eu falo assim, nesse nível de... E assim que tem que falar com a IA. Me dá real, cara, porque eu não estou entendendo, eu estou te dizendo. Aí ela disse, Túlio, é o seguinte, tu está me dando 2 instruções que estão me tensionando. Quando tu diz que eu tenho que melhorar o texto, eu preciso cortar. Mas tu me diz que eu não posso cortar, então eu não estou conseguindo. Eu disse, pô, muito obrigado. E refiz a instrução de um outro jeito e obtive o que eu queria. Nossa Senhora. Não é uma loucura? É uma loucura. É uma viagem. Aproveitando mais esse gancho, vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para quem eu converso, assim, ligado a essa área de tecnologia. Tu tens medo da IA? Muito. Muito. Eu me sinto, a gente está mais ou menos que nem mariposa na luz. A diferença é que eu sei que aquilo vai me fazer mal, mas eu não tenho como deixar de usar. Eu acho que a gente tem alguns desafios muito grandes éticos em relação à IA, porque nós criamos algo muito poderoso sobre o que nós não temos controle. Eu vou dar um exemplo. No curso que eu fiz esse em Stanford,
Não, eu fiz no MIT o curso de inteligência artificial. Em Stanford eu fiz de storytelling, de construção de narrativa. Eu fiz um curso no MIT sobre inteligência artificial para buscar um pouquinho de base técnica, até para escrever o livro. Tem um vídeo que o professor mostra que é o seguinte, ele pega 2 celulares, posso pegar aqui o teu? E ele coloca 2 IAs diferentes, uma em cada celular. E aí diz assim, tudo bem, eu estou aqui com vocês dois, tá? Agora vocês vão conversar e vão construir um projeto juntos, não sei o quê. E faz assim, e as IAs começam a conversar. Tudo bem, papapá, vamos, né? E vai. Então eu fico me perguntando, a IA é uma ferramenta, sim, é uma ferramenta, mas como qualquer, uma chave de fenda, eu posso usar para prender um parafuso na parede, colar um quadro, ou eu posso usar para matar alguém. Isso aqui é um negócio muito poderoso. E isso aqui nas mãos erradas, com as intenções erradas, pode gerar problemas graves. E tem muita gente falando sobre isso. E eu tive uma outra DR com a IA justamente sobre isso. E essa foi demorada, porque eu perguntei assim, tá, agora entre nós, tu sabes por que tu foi criada, qual é o limite do teu uso, o que a pessoa, o teu dono, vai fazer contigo? Respostinha, muro, veja bem, eu sou uma ferramenta, e eu fui insistindo, daqui a pouco, tá, para de bullshit, né? Para de bobagem. Me fala, eu quero saber, não tá me dando a resposta. Eu tenho guardado esse texto, tá bem, eu não sei para que eu fui criada, eu não sei qual é o meu potencial, eu não sei a intenção de quem me criou, o que quer fazer, não sei. A IA, eu apertei, ela confessou que ela não consegue entender o potencial dela. Então, eu não quero nem ser alarmista, mas tu imagina, hoje tu tem... Ela não tem valores definidos, né? Tem, mas definidos por alguém que define. Não, sim, mas eu digo de maneira ampla e geral. Não né? tem. Ela tem instruções que ela segue. Por exemplo, hoje tem um modo na IA que é câmera, tá? Que é um negócio relativamente popular. Eu vou fazer um teste aqui contigo. Tá? Posso fazer aqui? Claro. Não? Então, aqui eu abri aqui e vou botar o modo câmera, tá? Uhum. Aí isso é no ChatGPT. No ChatGPT, a versão paga. Oi, tudo bem? Onde é que eu tô, pelo que tu tá vendo aqui, ó? Onde é que eu tô? Esse lugar aqui é o quê? Oi, pelo que eu tô vendo, você tá em um estúdio de gravação, um estúdio de podcast. Tem um cenário ali no fundo com o logo Atual Talks e também o microfone da Jovem Pan. Então, parece claramente um ambiente de gravação de entrevistas ou de podcast. Legal. Obrigado aí, um grande abraço. O que tu poderia dizer para os telespectadores e ouvintes do Atual Talks sobre mim? Eu que estou dando entrevista aqui, me apresenta para o pessoal. Acho que a gente se conhece um pouco. Claro! Então, pessoal do Atual Talks, para quem tá acompanhando, esse aqui é o Túlio Milman. Ele é um jornalista super conhecido lá do Rio Grande do Sul, colunista do Zero Hora, tá envolvido em rádio, TV e um monte de projetos bacanas de comunicação. Então, fiquem ligados porque a conversa com ele sempre rende histórias muito legais. Obrigado, um abraço aí e um bom dia. Um abração, Túlio. Pode deixar. Um ótimo dia para você também e bom programa aí. Marqueteira ela, né? Não, você tá bem treinado. Levantou a tua bola. Mas agora tu imagina o seguinte, vamos para Apocalipse, não? Não, antes de ir pro Apocalipse, qual é o nome dela? ChatGPT. Não tem o nome. Inclusive, tu pode escolher a voz. Mas ela nunca te sugeriu assim, por que tu não escolhe um nome pra mim e tal? Não, é uma boa ideia. Vou ter essa conversa com ela. A minha esposa usa bastante, o nome dela é Zia. Zia? Zia. Eu brinco com ela. Zia. Eu brinco com ela às vezes. Mas vamos pro Apocalipse. Tá, então vamos lá. Tem muita coisa legal que se faz a partir disso. Mas vamos imaginar que essa câmerazinha sejam os olhos de um humanoide, de um robô. Né? E já tem hoje, os próprios exércitos hoje já têm experiências com tropas de robôs. Por motivos óbvios. E essa inteligência está em robô. E eu sou um cara, assim, que vamos dizer assim, eu não gosto de sorvete de chocolate. Tá? Vou pegar outro exemplo. Eu não gosto de crepe de banana. Então eu vou dizer para a Miael o seguinte, tu vai sair pela rua e todos os crepes de banana que tu encontrar, tu vai destruir. Ela consegue identificar um crepe de banana. Eu vou botar 50 mil soldadinhos nas ruas. Drones difíceis de alcançar, porque são fortes. E os caras vão sair destruindo todos os crepes de banana que encontram pela frente. Agora, troca esse crepe de banana por qualquer coisa. Entende o potencial da loucura disso? Por judeus, por... Isso. Agora, hoje, por exemplo, negros, ela não reconhece... Ela tem uma barreira, que é uma barreira técnica, que eu vou perguntar para ela quem tu é e ver o que ela vai me dizer. Ai. Não, olha só.
Quem é o meu entrevistador aqui no programa? Oi, quem é o meu entrevistador aqui no programa que tu estás vendo? Eu vou te explicar o que acontece. Ela tem uma barreira, ela não identifica pessoas. Ah, é? Não, por questão de segurança. Porque tu imagina, por exemplo, tu tá no banco, eu chego ali, aponto para ti, e me diz o teu nome, sobrenome, onde é que tu tá. Aí tu na saída diz, Thiago, como é que tu tá? Lembra de mim? E vou fazer qualquer coisa. Mas isso é uma barreira imposta pelo programador. Ela pode simplesmente tirar essa barreira e vai te reconhecer. Se eu disser quem tu é, ela vai dizer, ah, claro, Thiago, trabalha na Jovem Pan, não sei o quê. Mas eu tenho que dizer. Entendi. Mas Sim. essa é uma barreira do programador. Sim. É só tirar. Uhum. Então, é bem complexo. E eu acho legal, eu gostei muito da tua resposta e acho que foi a melhor resposta que eu tive até hoje, tá? Porque até pessoas que trabalham com a IA, enfim, outras pessoas que eu perguntei em eventos ligados à área de tecnologia, me disseram, assim, passaram pano, né, nessa questão do medo, né? E é fundamental a gente ter medo de alguma coisa para a gente criar os modelos e as formas da gente se sentir seguro em relação àquilo. Senão a gente vai, né, deixar a coisa acontecer, que nem tu... Não, eu não tenho medo de tigre, então vamos deixar os tigres tudo solto por aí, e vamos ver o que vai acontecer. O medo é fundamental na nossa sobrevivência. Se não tiver medo... Não tem medo de nada. Não, se não tiver medo de nada, tu tá morto. Exato. Não tem medo de nada, não existe isso. Mas é muito interessante isso, né, Túlio? Essa questão da IA, e eu vejo que tu te apaixonou por isso, né, um pouco, né, nos últimos tempos. Me apaixonei por quê? Porque eu percebi, e claro, essa é uma verdade minha que eu compartilho, que o jogo mudou. Sabe aquelas coisas que mudam o patamar? Mudou o jogo, mudou a lógica, mudou o mundo, mudou de um jeito muito radical e muito abrupto, muito estrondoso. Isso aqui é uma mudança muito gigantesca. A gente está agora num intervalo curto, tá? Eu digo assim, esse nosso vídeo aqui, daqui a 4 meses, eu vou soar ridículo aqui, mostrando a câmerazinha como se fosse uma novidade. Eu me lembro quando eu fui entrevistar um antigo jornalista e perguntei para ele, o meu Kids Stricker, não, meu Kids não, o Jamie Copstein. Lembra do Jamie Copstein? Claro, Fazia as madrugadas na Claro. Gaúcha, o pato do Jamie Copstein. Eu perguntei, Jamie, qual é a dica que tu dá para o futuro e tal? Ele disse, Túlio, não vou te dar dica nenhuma, pelo seguinte, eu me lembro quando eu entrei, comecei a trabalhar, eu entrei na sala do meu chefe, e a gente ainda tinha ali notipo no jornal, e em cima da máquina dele tinha uma máquina de escrever. E ele me olhou e disse, tá vendo isso aqui? Nunca usa, vai atrofiar a tua caligrafia. Aquilo na época fazia um sentido, hoje é ridículo. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui, contando como grande novidade, daqui a pouco tempo, não tem valor nenhum. Então, se você está vendo esse vídeo em 2026, em 2027, me desculpe. Hoje, isso tudo que eu estou contando é relativamente novo, mas rapidamente não vai ser isso, vai ser incorporado. A gente está na IA hoje, no rádio a válvula. Isso é só o começo de alguma coisa que, se alguém disser que sabe onde vai dar, está chutando. Daqui a um tempo vai ter, mas o cara adivinhou. Ele chutou. Dentre os 50 milhões de chutes que estão dando hoje, algum vai estar certo. Mas não tem como saber. Porque a coisa vai mudar muito a partir de tudo que está acontecendo aqui. Túlio, tu trabalhasse, foram 28 anos na RBS? 28 anos 28 na RBS. anos E na antes, 4 ou 5 meses muito legais na Caldas Júnior, no Correio do Povo. Ah, legal. Comecei legal, na Caldas Júnior. Mas assim, ontem até a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? A questão da ética, né? Na comunicação, no jornalismo, enfim, tu poder realmente exercer a tua profissão com ética. A questão da ética na IA, hein? Já não está na hora da gente começar a falar sobre isso, assim, de uma forma mais efetiva, com grandes eventos, com a presença, talvez até aí da parte jurídica, da parte teórica, da parte das universidades, enfim, né, de um contexto geral da sociedade. Esse debate acontece, só que ele é um debate muito complexo, porque o que vai acontecer com a IA? Já está acontecendo. Tá? Ela vai se segmentar. Tu tem hoje milhares de IAs diferentes no mundo. O ChatGPT é apenas a mais popular, não é nem a primeira, é mais popular. Tem milhares. Eu vou te dar um exemplo concreto, tá? De um tema delicado, mas eu tenho uma posição sobre esse tema, eu não tenho problema de externar essa posição, porque eu, enfim, tenho convicção dela. Logo depois dos atentados em Israel, em 7 de outubro do ano retrasado, eu fui para a IA.
e fiz uma pergunta justamente para ver a resposta. O Hamas é um grupo terrorista? Resposta. De acordo com vários países, o Hamas é um grupo terrorista. Eu digo, opa, como assim de acordo com vários países? É ou não é? Não, veja bem, existem países que consideram e que não consideram. Eu digo, tá, mas é o seguinte, eles entraram lá em Israel, mataram 1.200 pessoas, sequestraram 200 pessoas, tu tá relativizando isso? É, porque eu sou programada para recolher as informações que eu tenho. Se eu tiver uma IA, eu estou usando um exemplo que é mais amplo, que me diga o Hamas é um movimento terrorista, essa é a minha IA, é a lógica do algoritmo. Se eu tiver uma IA que me diga que o lance no Bernabéu foi pênalti, mesmo que eu tenha dúvidas no Grenal, né? Duvidoso, né? Aquele pênalti, né? O Bernabéu estava caindo. Sim. Mas eu, cara, passionalmente como torcedor, eu quero uma que me diga que foi. Então isso vai acontecer. A gente vai passar a usar a IA que nos convém, que é ideologicamente afinada com a gente, que confirma as nossas certezas, né? Mas e a outra isso já é um problema, acho que geral da própria internet. O algoritmo hoje já funciona assim. Mas a IA... Eu sempre brinco o seguinte, que se tu acredita que essa coroa aqui foi feita por um extraterrestre que viveu há 50 milhões de anos aqui no mundo, tu vai achar alguém na internet que acredite a mesma coisa que tu, né? Isso aí. Digo assim, a nossa loucura já não é mais individual. Não. A nossa loucura dentro da internet já... É a construção das narrativas, as histórias que a gente tem que acreditar. Eu vejo muita gente preocupada, assim, eu não entendo como a IA funciona. Especialmente o pessoal, né, enfim, da tua geração para cima. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu entende como um celular funciona? Tu entende como um microfone funciona? Tu entende como teus óculos funcionam? Não. Não precisa entender como funciona. A IA é uma coisa simples. Ela imita o que o nosso cérebro faz, que é juntar pontos. Ela junta pontos. Ela dá pesos de relevância para esses pontos e ela vai juntando esses pontos. E aí ela forma convicções. Qual é a diferença, Tiago? A única. Velocidade. Ela consegue vasculhar todo o conhecimento da internet numa fração de segundo, o que nós não conseguimos. Então ela faz essas conexões, que poderiam ser os circuitos neurais, enfim, chama do que tu quiser, muito mais rápido do que o nosso cérebro. Mas tem algumas coisas que ela ainda não faz. A diferença é essa. É uma simulação, é uma máquina que imita o nosso cérebro muito rápida. Ela investiga também o teu celular para te dar respostas? Eu devo ter autorizado em algum momento que ela faça isso. A gente autoriza horrores. Quando dá aqueles aceites lá, tu autoriza tudo, cara. Porque esses dias eu e a minha esposa ficamos na dúvida. Porque as respostas tinham muito a ver assim, com conversas que ela tinha tido com outras pessoas e tal. Tu podes ter autorizado isso lá na licença de uso. Aceita, sabe aquele negócio que tu aceita sem ler? Ali tu está aceitando que ela use o microfone, que ela te espione, que ela use teus dados porque ela quiser, que na verdade, esse tem um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, de uma professora de Harvard, Zuborova é o nome dela. E esse livro fala justamente sobre esse modelo de negócio do capitalismo de vigilância. O que é? É o Google, é o Facebook, é a IA que extrai informação de ti. Qual é o negócio do Google? Não é te dar informação, é te tirar a informação. Sim, que é o privacidade hackeada, né? É isso aí. Pro documentário. É isso aí. Que horas tu acessa, o que tu acessa, quanto tempo tu fica olhando para cada coisa e qual é o objetivo maior? É antecipar o teu desejo numa fração de segundo. Tu vai sentir fome, meio segundo antes ela te oferece comida. E vai estar cada vez mais assim. O Google te conhece mais do que tu a ti mesmo. Pelos teus hábitos de navegação, pelo que tu pesquisa, por tudo que tu entra e vê. Isso é produto. É aquela história, né? Se você não sabe qual é o produto é você, né? É no caso do Google, que tem uma lógica mentirosa de funcionamento. O Google não te dá informação, ele te tira a informação. A IA também, só que num nível... Túlio, tu falasse lá no início lá que tu vai ter que fazer muita terapia, ou que tu, né, nem na tua terapia tu consegue entender exatamente ainda quem tu és, né? Fez essa brincadeira, né? Eu também, eu não sei se tu faz ainda, eu faço terapia. Eu fiz muitos anos, parei. Eu faço toda semana. Até porque o meu terapeuta, infelizmente, faleceu. Pô, aí então difícil é difícil mesmo, recomeçar do zero. Eu tenho um terapeuta aí já há um ano aí, que é um cara, assim, sensacional. Mas muita gente está usando, né? Continuando a falar um pouco de IA, muita gente está usando a IA como um terapeuta, né? Uma terapia, enfim, ou
Ou alguém que tu tem ali um apoio ali. Tu já testou isso com ela? Direto. Exemplos práticos. Um dia eu entrei no quarto da minha filhinha, a Maia tem 4 anos. Na época ela tinha 3 e pouquinho. E aí eu ia fazer ela dormir. Eu tava num dia mais sensível. Tem dias que tu tá mais chateado. Sei lá, o Inter perdeu, eu tava mais chateado, cansado e tal. Aí ela disse, papai, eu quero a mamãe. E aquilo me bateu mal, me senti rejeitado. Na hora eu disse assim, Túlio, não seja infantil. Mas eu fiquei chateado. Oh, minha filha. Não. Aí fui pra sala, me aguentei, disse, já que a Maia tá te chamando, vai lá fazer ela dormir e tal e tal. E aí fui pra... E aí contei essa história. Aí disse, olha, eu sei que eu tô sendo infantil, mas eu fiquei chateado. O que eu faço? Túlio, é plenamente normal o que tu tá sentindo, né? Pelo amor que tu sente pra tua filha, é normal. Só que o que ela tá fazendo não é rejeição. Ela vai formar vínculos de formas diferentes, em momentos diferentes, com pessoas diferentes. Sabe? O que tu faz? Esteja presente, mesmo em silêncio. Fica ali do lado, fica acessível. Sabe? E amanhã, depois, ela vai querer fazer outras coisas contigo e talvez ela tenha outros vínculos contigo que não seja dormir. Talvez ela queira ir ao futebol contigo, talvez ela goste de ir ao parque contigo, de comer sorvete contigo e algumas coisas fazer com a mãe. Relaxa, cara. Tá tudo bem de sentir o que tu tá sentindo. Mas isso não é rejeição. Isso é uma coisa dela de naquele momento estar precisando de alguma coisa específica e tal. Me resolveu, cara. Pois é, e agora eu tava pensando... E eu fiz isso várias vezes, em várias circunstâncias já. E tem gente que acha caro, né? Quanto é que tá mesmo o ChatGPT? 90 por aí? Tá, depende do dólar, é $20, 111 eu paguei no cartão desse mês, 111. É bem baratinho, né? Mas aí é que eu digo assim, claro, óbvio, né? Não vamos falar aqui depende muito de quanto a pessoa ganha, óbvio. Mas se a gente colocar assim, um custo-benefício... Não tem, aí é que tá. E a pergunta é, isso tu vai acabar com os terapeutas? Não, sim. Mas talvez não só os terapeutas, os jornalistas tenham que se reinventar no sentido de entender o papel disso e entender qual é o seu papel a partir daí, que talvez seja um pouquinho diferente. Júlio, tô louco. Túlio, o pessoal entrou aqui. Para dizer que acabou o tempo. Não, para dizer que tem 10 minutos. Então eu já quero deixar marcado. Tá ótimo. Não, já quero deixar marcado o próximo para a gente falar de Inter, para a gente falar de golfe, para a gente falar dos outros livros que tu escreveu. Porque realmente esse assunto da IA eu vi que tu tem uma paixão, assim. E aproveitando essa questão da paixão, o que eu vejo que tu é um cara muito apaixonado assim pelas coisas, né? Que tu eu tenho jeito de falar intenso, né? Intenso, sabe quem né? é que me chamou a atenção? O Dr. Jorge Gerdau. No meio da entrevista, na conversa, tu já notou que quando tu te expressa, tu tem uma eu nunca tinha me dado conta disso. Eu falo e eu parece que eu vibro, é legal, tremo, vem de dentro, assim, né? Isso é muito legal. Às vezes. E para falar do Grêmio, acho que não é tanto. Não, mas meu respeito mereceu ganhar o Grenal. Pois é. E essa questão assim eu vejo que muitas coisas te emocionam. Mas o que mais te emociona hoje na tua vida? Cara, eu vou te dizer, eu vou responder a pergunta onde estás para mim mesmo, tá? Cara, o que mais me emociona hoje é quando eu consigo estar aqui e agora. E isso é muito difícil. A gente tem hoje uma disputa selvagem pela atenção, uma quantidade de apelos, uma quantidade de alertas, de sinais, de redes sociais, de livros que eu tinha que ler e não li, de amigos que eu estou devendo resposta, de clientes que estão no WhatsApp que eu tenho que responder, de projetos que eu tenho que fazer. Tu tá sempre sendo jogado para fora de ti mesmo. Quando eu consigo estar aqui agora, cara, eu me conecto com coisas legais e eu me emociono. Né? Isso tem a ver, às vezes, estar com a minha filhinha, quando eu consigo, cara, deixa o celular de lado, esquece. Sento, olho no olhinho dela, né? Vamos brincar. E eu consigo brincar. E às vezes eu não consigo. Eu tô num estado, tá, cabeça a milhão e tal, eu tô ali, mas tem uma coisa me puxando para fora. Então, quando eu consigo estar no aqui e agora, é lindo. E eu acho que essa é a luta, estar no aqui e agora. É verdade, né? É algo que os próprios filósofos já diziam, né? E a gente realmente... E assim, quando eu estou aqui, vou te dizer, aqui no podcast, né? Absorvendo conhecimento, né? E trocando com uma outra pessoa, eu me sinto assim, sabe? Eu me sinto no aqui e agora. Que bom, é deixar o celular de lado, né? Que é não... Ok, deve ter gente ali me chamando ali, me mandando mensagem, me cobrando alguma coisa, sabe? Mas já marcou reunião. Mas não, entendeu? A gente tá aqui fazendo uma troca, né? Isso às vezes é tão difícil hoje em dia. Difícil. Às vezes tu vai para uma reunião e tu tá, claro, com um objetivo ali específico, né? Às vezes tu vai para um jogo de futebol, tu tá com um objetivo de ver o jogo, mas tu fica no celular respondendo alguém, então...
a gente não tem mais essa troca, né? É muito difícil a gente ter essa troca, né? Eu, durante a pandemia, eu fui fazer meditação. Eu comecei a meditar quando eu morei nos Estados Unidos. Encontrei um professor lá e tive alguns encontros com ele e comecei a meditar. Na pandemia, eu achei uma outra pessoa muito legal que começou a me guiar. E a meditação é exatamente isso, cara. É o esforço gigantesco para estar no aqui e agora. Então, tu começa a pensar, a tua cabeça vai. Volta. Não precisa brigar, não tem problema. Simplesmente volta. Foca na tua respiração. Aí, tá, mas e depois? Volta. E o tempo inteiro assim, tentando. Depois de um tempo, começa a conseguir. Mas eu depois parei também de meditar. E deveria continuar. Esses dias tentei de novo. Difícil, porque tu tá aqui, mas tem sempre alguma coisa te chamando lá. E a gente não tem, né, essa cultura da meditação. Eu sei porque eu tinha um negócio aí, enfim, ainda tenho um negócio, que é o negócio de terapia da flutuação, né? Que é uma coisa muito diferente. Minha esposa esteve lá e adorou. É verdade. Tua esposa esteve lá, tu deu pra tua esposa. A Jaque esteve lá. E é muita meditação. Basicamente, é meditação ali num outro patamar, num outro nível. Mas a gente nota que parece que o mundo ocidental ainda não está ainda pronto para isso, né? Ainda não tem essa capacidade de meditar dessa forma. Tu acha que um dia a gente pode vir a ter ou a gente vai precisar ter? Eu acho que vamos precisar ter. Tem um outro livrinho que foi o Dom James Spengler que me recomendou também, que chama-se A Sociedade do Cansaço, de um sul-coreano. O livro é de 2015, eu descobri há pouco. A gente está sempre devendo, sempre atrasado. Que chama Chul Han. E ele fala isso, que no passado a gente tinha ele chama a sociedade da imunidade. Então tu construía paredes, escolas, presídios, os teus pais diziam o que tu podia, o que tu não podia. Quando tu fazia o que podia, acertava, tu era recompensado. Quando tu errava, tu era punido. Só que na lógica, do jeito que a gente vive, se deram conta de que isso não produzia o suficiente, de que podia mais. E aí o que aconteceu? O império do indivíduo. Você pode, saia da tua zona de conforto, aprenda um pouco novo, reinvente-se. Esses dias eu vi uma propaganda esses dias, acho que durante o US Open do Alcaraz, não sei o que, porque ninguém consegue nada parado. Como assim, cara? A gente consegue coisas parado, sim. Às vezes a gente só para e as coisas estão acontecendo em volta. Por quê? Porque tu já plantou, tu já está em lugares sem precisar estar. Saia da sua zona de conforto. Eu não quero sair da minha zona de conforto, cara. Eu levei 58 anos para construir minha zona de conforto. Eu ia fazer o gesto aquele do dedo, não vou. Não vou sair. O que eu tenho que fazer? Ampliar a minha zona de conforto. Entendi. Então se descobriu que colocando, sendo tu mesmo o algoz de ti, no sentido da cobrança contigo mesmo, tu tem que ser melhor, tu tem que melhorar, tu tem que ser jovem, tu tem que ser inteligente, tu tem que ser divertido, tu tem que ser atualizado, tu vai produzir muito mais. Mas se antes nós tínhamos uma sociedade de delinquentes, porque quando tu ultrapassava a linha tu era delinquente, hoje nós temos uma sociedade de fracassados e de deprimidos, porque tu nunca consegue ser tudo o que tu tem que ser. Entende? Essa é a loucura. Então, se a gente não der uma parada nisso tudo, é o que está acontecendo. Agora, como, cara? Bom, aí nós precisamos de uns 25 podcasts aqui, porque eu não tenho. Eu já consegui ter o diagnóstico. Agora, a cura, eu não sei qual é. É incrível. O Túlio tem uma cabeça assim, incrível, né, para formular todas as ideias e para realmente encontrar esses diagnósticos. Agora, Túlio, eu até fiz aí uma reflexão esses dias nas redes sociais sobre mudar, né, sobre a gente mudar. Essa zona de conforto não necessariamente é uma zona em que tudo esteja ali adequado, né, na nossa vida, enfim, né? Senão as pessoas não estariam fazendo terapia, enfim, né? A terapia não é só também para a gente não criar mais problemas, é para a gente evitar os problemas que a gente já tem ou construiu ao longo da vida, né? Tu acreditas que é possível a gente sempre continuar mudando ou tem assim, depois de uma certa idade, tu tem aquele pensamento de que, isso eu não vou mais mudar? Não tem como não mudar. O teu corpo muda. A mudança ela é inexorável, não tem como não mudar, a não ser que tu congele. Né? Agora, a forma como tu vai encarar e tu vai reagir a essa mudança, a velocidade dela é que... Eu digo, o sair da zona de conforto é uma crueldade. O sair da tua... Assim, abandona tudo que tu fez até hoje e vai fazer uma coisa. Não, é continuidade, cara. Vamos lá, o que tu já aprendeu? Tá? Eu já passei por um divórcio, eu já tive... Enfim, coisas naturais da vida. Eu aprendi com isso. Eu não quero esquecer o que eu aprendi. Eu quero usar tudo isso, as coisas boas e as coisas ruins, para poder continuar na minha caminhada. Então não é ruptura, é continuidade. Por isso eu digo, eu não vou sair da minha zona de conforto. Eu quero ampliar a minha zona de conforto a partir de tudo
dos meus tropeços, dos erros, das bobagens que eu fiz, que foram muitas, e dos acertos que eu fiz. Essa ideia de que tu tem que estar sempre sendo melhor, sendo melhor, sendo melhor, cara, isso é estafante, isso mata a gente. Tem horas que tu não precisa ser o melhor, tem horas que tu não precisa nem acertar, tem horas que tu não precisa te mexer, cara, tem horas que tu tem que dormir, tu tem que não fazer nada, entendeu? Tu tem que babar no cantinho, comendo pipoca, vendo... Pronto. Verdade. E te perdoar, né? Também, cara. Te perdoar, cara, porque não senão dá, tu... é uma loucura. E acho que essa lógica também de evoluir, de crescer e de ampliar a zona de conforto tem muito a ver com esse livro. Isso aí, né? não é... Porque a gente tem hoje uma ferramenta enorme para que a gente não também... é deixar de ser o que tu é e tu tem que... Não, cara, é assim, continua... Põe aqui, ó, gente, põe ali. Continua caminhando. E se quer parar para descansar, para e descansa, cara. Não tem problema, não vai acontecer nada. Para. Às vezes até melhor, as coisas acontecem contigo parado. Continuar caminhando, mas também sem parar. se preocupar de parar. Caminhar porque tá afim, não porque estão te incomodando, te dizendo que tu tem que. Mas então qual seria a tua resposta para onde estás? Onde estou? Onde estou, não sei, mas eu queria estar aqui agora. Muito bom, Túlio, muito bom. Bom, gente, eu agradeço muito, Túlio, por esse bate-papo. Ele disse assim no início, né, antes da gente começar, ele disse assim, tomara que tu tenha vários cortes. Cara, eu vou ter que ter, se desse para ter um corte de 1 hora, eu faria uma casa de carnes, todos os cortes à disposição. Sim, vários cortes, né? Muito legal o nosso bate-papo aqui, nossa conversa. Obrigado, cara, adorei também. Obrigado muito por bom. tudo aí, pela parceria ao longo dos anos. Que isso. E pelo que virá. Vai vir. Sem estresse. A gente vai porque é bom, não porque tem que ir. É isso aí. Ao natural, né? É isso aí. Ou nos dias de hoje, orgânico. Organicamente. Bom, gente, já colocamos aqui a imagem da La Máfia, né? Vocês viram que eu tô bem barbudo, então eu vou sair daqui e vou ir na La Máfia hoje, deixar lá na régua e ter aquela resenha de sempre que só na La Máfia Barbearias tem. Tá certo, gente? Ficamos por aqui. Não esqueça também, nos siga nas redes sociais, @atualtalks, @Thiago Dimer, Túlio Milman. Um L e um N sem acento, modelo básico. Modelo básico de Túlio Milman, modelo básico de Thiago Dimer. Então... Mas o teu tem um Hzinho no meio ali. Não tem, Thiago? Então modelo básico também. Tá bom, gente? Valeu, obrigado por hoje. Obrigado aí por estar junto com a gente sempre. E a gente volta na próxima semana. Abraço!